Bom dia, que a paz e o amor de Deus esteja conosco, em nome de Cristo. Amém. Hoje, na verdade, eu resolvi trazer esse sermão hoje sobre servir a Deus. E aí, nesse último hino agora, o refrão dele diz: se eu for fiel, então eu subirei. O que nós precisamos? Ser fiéis. Ser fiéis àquilo que nós ouvimos do Evangelho, da Palavra de Deus. Aquilo que nós aprendemos de Cristo. Aí, olhei um versículo por trás do Antigo Testamento, está em Gênesis, capítulo 6, versículo 22. Então Noé fez tudo conforme Deus havia ordenado. Ele fez exatamente como foi dito. Noé, lá atrás, antes de acontecer o dilúvio, ele recebeu uma orientação de Deus, dizendo que a terra passaria pelo dilúvio, que tudo seria inundado, que tudo acabaria. E deu uma ordem a ele: construa uma arca. Só que era só Noé que sabia daquilo. Imagina aquela situação. Imagina você recebe uma ordem dessa. Faça alguma coisa, porque vai acontecer lá na frente. Quais eram as evidências aqui das coisas que ele vivia, das coisas que ele via, que ele podia falar vai acontecer? E todas as pessoas em volta dele, que estavam ao lado dele, zombavam. Você está doido? O que você está fazendo? O que você está arrumando? Você acha mesmo que isso vai acontecer? E as pessoas continuavam levando as suas vidas e fazendo aquilo que elas entendiam. Mas Noé, por ser fiel a Deus, por servir a Deus, ele fez tudo quanto Deus lhe ordenava. Ele foi contra todos, provavelmente naquele momento até julgado como louco pelas pessoas, mas ele seguiu fazendo o que precisava ser feito. Só que para que ele conseguisse fazer isso, ele teve que se esvaziar dele. Ele teve que deixar de lado muitas coisas que ele já conhecia, que ele entendia como certo. E esses dias eu estava ouvindo um sermão de um irmão nosso em Miguelópolis, e ele trouxe uma ilustração que eu achei muito interessante. Ele estava falando sobre uma espiga de milho. Aí ele fez a seguinte pergunta, e eu queria voltar aqui e fazer essa mesma pergunta para a gente que está aqui. Alguém tem ideia de quantos grãos de milho, quantos grãos tem uma espiga? Tem entre 500 e 800 grãos de milho uma espiga. Uma espiga pode render de 500 a 800 pés de milho. Isso é o que pode acontecer. Mas para que isso aconteça, é necessário uma transformação. Cada grão tem que secar. Cada grão tem que deixar aquilo que tem de umidade dentro dela, aquilo que é vida, que a espiga tem como água, como umidade dentro da espiga, para que aquilo possa se transformar em outras espigas, que ela possa ser plantada em um terreno fértil e que dali ela brote. A gente fazendo um paralelo com a nossa vida cristã, é exatamente a mesma coisa. Enquanto nós não deixarmos correr, enquanto nós não secarmos todos os nossos entendimentos humanos,
nós não vamos conseguir fazer brotar aquilo que Deus nos pede, que é levar a palavra a outras pessoas. Porque aquilo que Noé fez não era sobre o que ele entendia, não era sobre o que ele queria fazer. Aquilo que ele fez é sobre o que Deus mandou que ele fizesse. Ainda que não tivesse o entendimento dele, ainda que ele não entendesse, que ele não compreendesse o que estava por vir. Mas ele deixou com que os seus instintos secassem e ele passou a aceitar aquilo que Deus ensinou a ele. E é isso que nós precisamos fazer. Nós precisamos esquecer aquilo que nós achávamos que era certo. Porque se eu acho, a chance de estar errado é muito grande. Porque eu estou achando segundo o que eu penso. Esses dias a gente estava conversando aqui, né, e aí surgiu uma questão, eu falei assim, eu acho. Só que eu acho, e eu acho da minha cabeça, e provavelmente eu estou errado. Porque eu não tenho embasamento naquilo. É apenas uma opinião. Mas quando a gente está falando de Cristo, a gente tem que ter certeza. E como que a gente vai ter certeza? Conhecendo a palavra, estudando e lendo, e ouvindo o que Cristo nos diz. Então, nós precisamos esquecer quem nós somos e começar a ouvir e entender o que Deus espera de nós. É isso que nós precisamos fazer. Os dois grandes mandamentos que a gente tem na Bíblia, amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a nós mesmos. Para mim, é quase como se fosse um. Porque em outro lugar, Deus diz, se você não ama o seu próximo, como que você vai amar a Deus? Então, eu só amo a Deus se eu amo o meu próximo. É isso que ele me pede. Diferente daquele monte de coisa que ele pediu lá atrás para Noé. E outros grandes exemplos que a gente tem na Bíblia. Abraão, ele pediu a Jonas, que foi forçado a fazer uma coisa que era contra a sua vontade. E às vezes a gente também se pega nessa situação. Às vezes a gente fala assim, não quero fazer, não quero fazer, não quero fazer. Só que Deus fala assim, vai fazer porque eu preciso que seja feito. Se nós entregamos as nossas vidas a Deus, nós precisamos aceitar que ela vai ser usada como for preciso. Como for preciso. Não como eu quero. Não como eu desejo. Aí a gente tem o exemplo agora no Novo Testamento de Pedro. Pedro, ele estava pescando e não conseguiu pegar nada. Eu acho que todo mundo conhece a história. Ele estava no barco, pescando, não conseguia pegar nada. Já tinha terminado o dia, ele já tinha desistido. Então chega Cristo e diz a ele, vai e joga nele. Ele podia muito bem ter virado as costas e falou assim, não vou nada. Você está doido? Eu acabei de ficar o dia inteiro fazendo isso aqui. Não vai acontecer nada diferente. Mas ele voltou, ele fez como Cristo ordenou, e eles pegaram peixe como nunca tiveram visto antes. No mesmo lugar onde eles passaram o dia inteiro tentando fazer e não conseguiram. Qual foi a diferença? A diferença foi Cristo. Esta foi a diferença. Foi Cristo. Naquele momento, era necessário que aquilo acontecesse. E aí, Pedro chega perto de Cristo e diz assim, quando ele entende o que estava acontecendo, quem era aquele homem que estava falando com ele, ele disse, eu sou pecador, afasta de mim. Pedro entendeu que ele era um homem falho, que ele era um pecador e que ele estava diante do Messias, de Cristo. E aí Cristo disse para ele, fala assim, é o contrário, você tem que ir perto de mim.
Você não tem que se afastar de mim. Sabe por quê? Porque todos somos pecadores. E foi por nós que Cristo veio. Cristo não veio para quem não tem pecados. Aquele que não tem, que não existe, se existisse, não precisaria de Cristo. Cristo vem por nós. O fato de termos pecados e de fazermos coisas erradas não é um impeditivo para irmos até Cristo, para buscarmos a Deus. É exatamente por sermos pecadores que precisamos nos aproximar dele. E aí tem uma coisa que sempre me pega, né? O que eu posso fazer? O que é que eu faço para servir a Deus? Como que eu posso devolver essa graça? É impossível devolver a graça, mas eu quero fazer alguma coisa. Quando Pedro começou a questionar a Cristo, Cristo não mandou Pedro fazer muita coisa diferente. Pedro era um pescador. Cristo pediu a Pedro que ele continuasse sendo um pescador. A diferença era o que ele pescaria. Pedro, a partir de agora, seja um pescador de homens. Quando a gente tem alguma dúvida sobre o que a gente tem que fazer para servir, não precisa inventar uma coisa nova. Não precisa aprender a fazer uma coisa que você ainda não sabe. Mas use o que você já sabe, use o que você já entende para servir a Deus. Seja fazendo o que for, seja cozinhando, seja ensinando, seja trabalhando, seja conversando, mas use para servir a Deus. Uma das ordenanças que Cristo nos deixa é: vai e prega o Evangelho. Leva a palavra a todas as pessoas, quer seja oportuno, quer não. Na escola dominical de hoje, em Atos, a gente está vendo isso com sequência, né? Sequentemente, ali vem aparecendo os apóstolos levando a palavra, sendo perseguidos, sendo odiados, sendo crucificados, sendo mortos, por pregar a palavra. E por mais que as pessoas que não entendem, não aceitam, tentam barrar isso, exatamente este ato faz com que isso aconteça mais e mais e mais. E se nós entendemos quem é Deus, se nós aceitamos Cristo como nosso Salvador, e se nós sabemos que Ele é o único meio de conseguir a salvação, nós precisamos levar isso às pessoas que são próximas a nós. Porque o mandamento de amar o próximo como a nós mesmos, como que eu amo uma pessoa e não falo para ela dessa grandiosidade que é ter a salvação? E como eu posso receber essa salvação? A melhor maneira, a melhor forma de servir a Deus é pregar o Evangelho. Pregar o Evangelho, levar a palavra a outras pessoas. Deixar com que as pessoas conheçam Cristo por nós. Esse é o nosso grande papel aqui. Deus não pediu que a gente fizesse uma árvore. Deus não pediu que a gente oferecesse o filho nosso como sacrifício. Ele pediu apenas que a gente leve a palavra a todas as pessoas. É isso que nós precisamos fazer. Fazer com que as pessoas conheçam a Cristo. E cada um vai fazer isso do seu jeito, da sua forma mais fácil. Porque é isso que nós precisamos, é isso que Deus espera de nós. O que foi prometido, continua prometido. Todo aquele que crer e for batizado será salvo. Só que se a pessoa não conhece, ela vai acreditar no quê? É nossa obrigação fazer com que as pessoas
conheçam a Cristo. Então, que a gente realmente possa levar a palavra de Deus a todos e que a gente realmente consiga fazer com que todos aqueles que nós conhecemos também conheçam a Cristo. Em nome de Jesus. Amém.